frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte da série Laboratório de Algoritmos e Estrutura de Dados em Java. O que vamos ver hoje nesse vídeo? Implementar uma otimização no algoritmo recursivo da sequência de Fibonacci usando técnicas de programação dinâmica. Explicando o problema do algoritmo recursivo ingênuo da sequência de Fibonacci. Bom pessoal, a gente está aqui com o VS Code aberto. O projeto Algoritmos e Estrutura de Dados Java Lab já está aberto também, certo? Então vou aqui na aba Java Projects e abrir, é claro, a classe Fibonacci que está dentro do pacote Algoritmos Recursivos, beleza? Bom, nessa versão do código a gente implementou o algoritmo recursivo, selecionado aqui agora, e o algoritmo iterativo e fizemos um método main, né, dentro da classe para poder fazer alguns testes manuais desses dois métodos, ok? Bom, esse algoritmo selecionado aqui do Fibonacci recursivo, ele é o que a gente chama da versão ingênua do algoritmo de Fibonacci, tá certo? O que é essa versão ingênua? Ela é a implementação recursiva pura, sem qualquer forma de cache ou de memorização ou qualquer estrutura auxiliar para guardar subresultados, tá certo? Qual é o problema disso? Cada subchamada, tá certo? A gente já viu que o algoritmo de Fibonacci gera uma árvore binária de chamadas, tá certo? Na call stack. Então, o problema é que cada subchamada dessa faz duas novas chamadas, como a gente já viu, né? Que pode ser, né, por sua vez, chamar mais duas e assim por diante até o famoso caso base, né? Os casos base, tá certo? E qual é a consequência disso? Vários valores, por exemplo, f de 3, né? Se a gente for calcular, por exemplo, o Fibonacci de 4, tá certo? Então, o valor de f de 3, por exemplo, ser calculado repetidas vezes em ramos diferentes dessa árvore de chamada, tá certo? Então, o resultado disso é um tempo de execução exponencial, né, do algoritmo recursivo. Tá certo? Então, essa versão ingênua ela é simples, ela é elegante para ensinar, tá certo? Ou seja, ela é muito didática para o processo de ensino de recursão, mas ela é ineficiente, né? Porque ela repete muito trabalho, tá certo? Então, agora, para a gente ver rapidinho, antes da gente ir para a execução, né, da otimização, a gente vai executar, né, novamente esses métodos de Fibonacci recursivo e Fibonacci iterativo para a gente ver, né, alguns comportamentos, beleza? Então, aqui a gente está com Fibonacci de valor 16, tá certo? Então, ainda para a função recursiva aqui, né, e aqui para o modo iterativo, a gente já viu que em testes anteriores o valor, né, de Fibonacci, a depender do n que a gente está implementando, ele acaba aumentando a sua complexidade, na verdade, o seu gasto de processamento, tá certo? Então, a gente vai fazer agora uns testes manuais para comparar aqui, né, o Fibonacci recursivo, a implementação recursiva ingênua e a implementação iterativa com o valor 16. Então, aqui está o resultado, né? A gente teve um tempinho aqui de compilação do código, beleza? E a gente tem aqui, para o valor 16, aqui está o resultado, para o recursivo, e aqui está o valor em nanosegundos, né, para execução do Fibonacci recursivo. De cara a gente percebe que, né, o tempo do iterativo é muito menor, né, justamente porque esse tempo do recursivo é exponencial, até porque a gente está usando a versão ingênua do algoritmo, né, os resultados são os mesmos, né, porque são implementações diferentes, e existe uma diferença muito alta, né, quanto mais a gente aumenta o N16. Tá certo? Por exemplo, no valor 40, né, o Fibonacci de 40 aqui, vou executar, só para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos, né, 16 mil chamadas na pilha, né, de chamadas. Beleza? Então, por isso que o valor, né, aqui do resultado recursivo começa a aumentar exponencialmente a cada n aumentado, né? Então, só para você ter noção, tipo, o n de 50, né, tem uma, né, a gente falou aqui do n de 40 tem 16 mil chamadas, o n de 50, por exemplo, tem, né, 2 milhões de chamadas. Então, vocês percebem que, de fato, o valor, né, de n, ele
influencia, né, exponencialmente desse crescimento. Perceba que com um N de 50 aqui, ó, como a gente já vai para 2 milhões, né, a compilação já está demorando um pouco mais. É capaz até de a gente, né, conseguir fazer um Stack Overflow aqui nesse momento, né? Porque, por exemplo, a gente fez o N de 40, né? Resultado do N de 40 recursivo foi, né, esse valor em nanosegundos. O N para 40 tem 16 mil chamadas, né? A gente tem aqui o tempo recursivo, né, e o valor do resultado, na verdade, né? O valor iterativo ele é muito mais, né, menor, né? Então a gente já percebeu isso, as diferenças vão crescendo exponencialmente também entre esses dois valores. E agora a gente rodou o N para 50, tá certo? Percebam que o N para 50, desde o momento que eu mandei executar, ainda está em execução. Por quê? Porque o N de 50, né, o Fibonacci, né, do número 50 tem 2 milhões de chamadas, tá certo? Aproximadamente. Beleza? Então a gente percebe que de fato a gente tem essa situação problemática, né? Porque a versão ingênua do Fibonacci tem essa questão exponencial, tá certo? Na execução do código. E aí a gente vai estar aguardando aqui essa execução. Bom, vejam que depois de um certo tempo a gente pegou, né, o resultado do Fibonacci do número 50, né? Vejam que a gente, usando nanosegundos, até pegou valores que eu acho que o próprio tipo nanosegundo não conseguiu, né, calcular, porque essa questão, na verdade, que é o resultado, né? O resultado ficou muito alto do número 50, mas veja que o tempo recursivo, né, do Fibonacci de 50, né, ficou muito alto, beleza? Então, o que é que a gente faz para essas situações, né? Porque a gente está executando, né? Se eu subir aqui o valor do N, a gente vai ter, né, um crescimento exponencial. Bom, uma solução real, lembrando que a versão ingênua do código a gente utiliza, né, por questões didáticas, mas uma solução real é adicionar uma técnica que a gente chama de memorização, né, que reduz o custo, pois a cada subproblema que é resolvido, né, lembrando que o algoritmo de Fibonacci recursivo trabalha com essa técnica de dividir para conquistar, né, quebrando problemas e subproblemas. Então, se a gente usar a memorização, a gente acaba que cada subproblema que é resolvido uma única vez é memorizado, tá certo? E a gente não precisa fazer execuções, né, que são repetidas, tá certo? Otimizando o algoritmo recursivo para a sequência de Fibonacci com a técnica de memorização. Bom, pessoal, a memorização, como a gente já falou, é uma técnica de programação dinâmica e a gente vai usar ela para transformar esse algoritmo ingênuo, tá certo? Que é exponencial, né, em um algoritmo linear, tá certo? Na questão da execução, beleza? Então, para isso a gente vai implementar, né, primeiro aqui dentro da classe Fibonacci. Eu vou minimizar aqui os métodos que a gente já criou. Então, vou criar um novo método chamado Fibonacci Recursivo Memo, que vai implementar, né, eu vou manter os três para a gente poder fazer os testes e comparar, beleza? Então, a primeira coisa aqui é fazer, né, a assinatura do método. Então, vamos lá, vai ser um método público, também um método estático, que vai retornar um inteiro, né? O nome desse método vai ser Fibonacci, né? Vou botar aqui recursivo, porque ele ainda usa a técnica de recursividade, só que com memorização, né? A gente vai passar um inteiro n, que é o valor de n que quer ser feito a sequência de Fibonacci, e um array de inteiros, tá certo? Chamado memo, beleza? Então aqui está a assinatura do nosso método, tá certo? Então o método é público, a gente não vai precisar instanciar, então ele é um método estático, né? Retorno inteiro, a gente tem um parâmetro inteiro n e a tabela de resultados mesmo que a gente vai usar para aplicar a técnica, tá certo? Aqui a gente tem uma separação clara entre a entrada do problema, que é o int n, e
o armazenamento de subproblemas que vão ficar aqui dentro do memo, tá certo? Bom, depois disso a gente continua o nosso método e implementa o caso base. O caso base vai ser igual ao caso base aqui, então eu vou copiar o caso base, porque o caso base se mantém, beleza? Lembrando que o caso base é a condição de parada da recursão, ou seja, vai garantir o fim da árvore de chamados, né, da call stack, tá certo? Depois de implementar o caso base, a gente vai para um novo passo, que é um passo que não temos aqui no algoritmo ingênuo, que é fazer a checagem dessa memorização, tá certo? Então vou botar um comentário aqui, já que é um novo passo, né? Esse passo ele vai verificar se o resultado, né, de algum processamento dessas chamadas já está na tabela de memorização, tá certo? Que a gente chamou de memo aqui. Então ele vai fazer aqui, ó, if, né, estrutura condicional, memo é um vetor, vou acessar o index em n, né, diferente de -1, e aqui a gente vai fazer, ó, return, tá certo? O memo n, ok? O que é que isso, né, está fazendo? Na estrutura condicional, né, se memo, né, no index n for diferente de 1, né, a gente vai verificar se já calculou, se sim, devolve imediatamente, né, o valor que já calculado antes de chegar nas recursividades, tá certo? E aqui já é uma técnica de programação dinâmica, porque a gente está evitando a recomputação, tá certo? E essa técnica acaba evitando, então, o custo de fazer esse código aqui é um custo, né, se a gente for usar a notação Big O, de 1, tá certo? É um custo, né, irrelevante, né, porque a gente faz um retorno de alguma coisa já calculada e acessar vetores em index também tem custo muito baixo, tá certo? Então, depois desse novo passo, a gente vai para o passo recursivo, tá certo? Aqui a gente tem uma diferença do passo recursivo da forma ingênua, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vou botar um comentário aqui também, que vai ser, caso recursivo, calcular o número de Fibonacci e armazenar na memória, que é o que a gente chama de memo, né? No caso, a gente está chamando aqui memória, né? Mas essa técnica tem o nome de memoization, tá certo? Que vem do inglês de memorando, tá certo? Algo que precisa ser lembrado, beleza? Então, o caso recursivo vai ser agora memo do index n, e aí a gente vai armazenar, né, esse cálculo recursivo, tá certo? Só que agora, veja que a gente não vai estar chamando esse método, a gente vai chamar o método, já que é recursivo, né, Fibonacci recursivo memo n-1, e ele tem 2 parâmetros, então a gente tem que passar o próprio memorando também, né, e Fibonacci recursivo memo n-2 e passando a nossa tabela de resultados, tá certo? Feito isso, a gente vai retornar, tá certo, o memo de n. Então, aqui a gente aplica, né, a técnica de memorização, né, da programação dinâmica. Então, aqui a gente calcula o fn-1 mais o fn-2, armazena essa soma no memo n, tá, e retorna essa soma, tá certo? Aqui a gente aplica também o conceito de dividir o problema, né? Dividir para conquistar em subproblemas menores, né? Já que a recursão também já faz isso. E adiciona esse armazenamento, essa memorização, né? Que é uma das essências da programação dinâmica top-down, tá certo? E aí, por que a gente chama essa técnica de top-down, né? Primeiro porque a gente começa pelo problema maior, né? Lembre-se que quando a gente passa o n para Fibonacci recursivo, a gente começa, por exemplo, Fibonacci de 5, né? E vai quebrando em problemas menores, e aí a gente vai descendo recursivamente para problemas menores, salvando cada resultado desse, né, menor no vetor, tá certo? Então esse fluxo do topo para a base, né, caracteriza o estilo top-down da memorização, ok? E aí a gente pode agora, né, testar manualmente esse algoritmo, tá certo? Como é que a gente vai testar esse algoritmo? Já está ele aqui criado, né? Já temos o algoritmo
na versão ingênua, né? Temos o algoritmo na versão iterativa e temos o algoritmo na versão recursiva com a técnica de memorização da programação dinâmica. Então aqui no método main eu vou criar, tá certo, um novo parte do código aqui separado por comentário, né, que é medição do tempo para versão recursiva com memorização, tá certo? E aí para isso a gente vai precisar inicialmente instanciar um vetor aqui, né? Na verdade, inicializar um vetor de inteiros com n mais 1, já eu explico o porquê, e usar aqui a função, né? Na verdade a classe já nativa do Java Arrays, para preencher todo esse array que eu criei, né? Com -1. Beleza? Então o que a gente faz primeiro? A gente cria um vetor de inteiros, nesse caso aqui, aí, com n mais 1 posições, né, índices zeros até n. Cada posição armazenará o resultado de f, né, de n, né, daquelas chamadas, quando for calculado. Na programação dinâmica top-down, né, a gente precisa de uma tabela onde cada subproblema seja, né, resolvido e ficar guardado, que é justamente essa tabela aqui que a gente está criando, tá certo? E o tamanho n mais 1 a gente cria para garantir que tem espaço para todos os subproblemas até f de n, certo? Então, se for f de 50, como a gente fez, tá certo? Aqui, né? Depois a gente até vai trocar aqui nesse valor, já vou botar um valor menor para a gente poder testar, né, de forma mais rápida. Então, a gente tem que garantir que o memo que a gente vai estar criando, a tabela de resultados, tem espaço suficiente para armazenar todos os subproblemas desse n que a gente vai usar. Tá certo? Então, aqui a gente está com o arrays dando problema, mas provavelmente deve ser importação, né? Que a gente ainda não fez. Né? Importar aqui ó, o Java util para poder utilizar, né? E aí, esse código aqui, né, ele utiliza a API do Java para preencher todas as posições com -1. E por que o valor -1? Porque o -1 é um valor que nunca aparece na sequência de Fibonacci, né? Tanto que os nossos casos base da sequência de Fibonacci é 0 e 1. Então, a gente preenche, né, já que a gente quer depois fazer alguma verificação. Isso aqui é justamente para a gente poder fazer aqui na linha 39 do método do Fibonacci recursivo memo, o teste, né, de estrutura condicional, tá certo? Bom, feito isso, a gente pode testar, né, manualmente esse cara, né? Na verdade, a gente instanciou o array. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer algo parecido com isso aqui, né? A gente vai, né, fazer os testes de recursividade mesmo. Nesse caso aqui, eu já vou copiar e colar para ficar mais fácil, né? Então, a gente tem uma variável chamada início recursivo, que faz o system.nanotime, uso o Fibonacci recursivo memo, né? A gente aqui vai testar tudo com 16, tanto o recursivo como iterativo, como o recursivo comemorando, tá certo? E agora a gente vai fazer também aqui, ó, acrescentar esses system outs aqui, para poder verificar o resultado recursivo com memória e o tempo de recursivo com memória. E vamos fazer alguns system outs aqui, tá certo? Para verificar, no caso aqui eu vou apagar esse aqui, ó, e vou botar ele aqui embaixo, que é para verificar a diferença do tempo entre cada um, entre tempo recursivo e tempo iterativo, entre tempo recursivo e tempo recursivo com memória, e entre tempo iterativo e tempo recursivo com memória, né? Ou seja, fazendo uma comparação entre as três soluções. Nesse caso aqui eu vou começar com valor baixo, 4, só para vocês verem também, né, como com valores mais baixos, principalmente o iterativo e o recursivo com memorização, eles vão ter diferenças muito poucas, até o iterativo pode ser até um pouco melhor nesse caso, mas a gente vai subir o valor de n para vocês verem o ganho, né, com a otimização, beleza? Então vamos executar aqui com o número 4, aguardar a execução, e aí a gente tem o resultado, 3, tempo recursivo, 4.900 nanosegundos. Para o iterativo a gente tem aí o mesmo resultado, só que 3.000 nanosegundos, e veja que a gente tem uma diferençazinha, né, no recursivo com memória já para 2.700. Então veja que dois algoritmos recursivos com implementações diferentes
tem valores totalmente diferentes. Vamos subir o valor aqui para 16, por exemplo, e executar para a gente ver, né, os ganhos dessa otimização. Beleza? Então aguarda a execução. Então veja, o valor dos três é o mesmo, né, 987, e aí temos, né, aqui o valor em tempos de nanosegundo do algoritmo recursivo, e aí veja que o algoritmo iterativo aqui foi um pouquinho melhor, mas nesse caso pode ser porque os testes que a gente está fazendo é manual, então a cada execução a gente pode ter problemas. Deixa eu executar mais uma vez ele aqui para a gente ter, né, porque esses testes com nanosegundos eles não são, né, digamos assim, 100%, tá certo? Então a gente pode pegar valores aqui também entre o iterativo e o recursivo, certo? Vamos subir novamente aqui para um valor, por exemplo, 25. Executar esse nano. Né? A gente tem aqui, esses valores estão ficando um pouco estáticos, né? Então pode ser que já tenha tido algumas otimizações aqui na JVM, mas geralmente o tempo do recursivo com memória tende a ser um pouco menor, né? No caso aqui, a gente ainda está pegando valores também com tempo iterativo menor, mas como eu falei, né, talvez as execuções dos iterativos já estejam sendo otimizadas até pela própria máquina virtual, né? A gente está fazendo esses testes com o Nano só para fazer algumas validações, mas não quer dizer que elas são, né, extremamente exatas, né? Mas a gente já consegue fazer algumas verificações, principalmente em relação ao algoritmo recursivo, beleza? Depurando o algoritmo recursivo otimizado para a sequência de Fibonacci. Bom, primeiro a gente está aqui com o nosso método recursivo já otimizado. Vou fazer um breakpoint aqui na primeira linha, tá certo? E aqui no nosso main vou botar um valor baixo para a gente poder fazer a depuração, né? Com um valor que gere, né, subproblemas em árvores e ramos da árvore diferentes que tenham subproblemas que foram duplicados, para a gente poder ver a memorização em ação. Então vou botar no mínimo 4, se a gente botar com 3 não vai acontecer, né? Mas de 4 para cima a gente já tem algumas duplicações, tá certo? E agora vou rodar no modo debug aqui, para a gente verificar isso acontecendo e ver justamente um dos casos de onde a memorização acontece. Então a gente está entrando com o valor 4, então veja que ele já vai, né, não é um caso base, né, o n igual a 4, ele vai verificar aqui, ó, veja, se eu passar o mouse em cima do nossa tabela de resultados, né, o vetor de memorização, né, tem 5 posições, né, começando no índice 0 até o 4, todos com menos 1, tá certo? Então, porque é a primeira situação, né? Então, ele vai tentar aqui fazer, ele vai verificar se o memo de 4, né, aqui dentro do índice 4 é diferente de menos 1, não é, porque a gente não tem esse ainda calculado, vai fazer o cálculo e vai jogar esse cálculo para cá, para dentro da memorização, certo? Aí volta para n de 3 agora, né? Aí vai fazer aqui também. Veja que o memorando agora, né, também ainda está, né, com menos 1, né? E aí a gente vai continuando fazendo esses valores. Que vai ser a primeira entrada para memo, né, para o Fibonacci de n igual a 2. E dando continuidade aqui, em algum momento a gente vai entrar numa situação que é essa situação aqui, né? Por exemplo, a gente vai passar o n de 2 novamente, que já foi feito, ou seja, isso seria uma duplicação. No algoritmo ingênuo a gente estaria fazendo novamente o cálculo, e aí a gente entrar aqui, ó, nesse processo todo de recursividade. Então a gente vai evitar essa recursividade, porque a gente vai fazer agora, né, o uso da memorização e a necessidade, né, e a não necessidade de fazer todo esse caminho de chamadas recursivas, tá certo? Ganhando, né, em tempo aqui. Então ele veja que ele faz o retorno, né? E aí já vai para o final do método, beleza? Então, né, a otimização, né, do algoritmo recursivo de Fibonacci, usando aí a técnica de memorização, né, ajuda a diminuir esse tempo de execução, certo? Bom, considerações finais do vídeo. A gente fez otimização de algoritmo, né, já usando alguns conceitos de análise de algoritmo, análise assintótica, coisas bem superficiais,
tá certo? Mas são uma parte dessa introdução desse conceito. E aí a gente aplicou técnicas de programação dinâmica, no caso uma técnica que é a memorização, usando a memorização no formato top-down, já que a gente quebra os problemas e subproblemas menores e vem desde o problema maior até o menor, o que caracteriza esse conceito de top-down. E aí essa memorização é uma técnica importante, né, porque diminui aí o tempo de execução, principalmente do algoritmo Fibonacci ingênuo inicial, de exponencial, né, ou seja, de um tempo de execução exponencial para um tempo linear, certo? Valeu, até o próximo vídeo.